TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida. Você que está acessando agora o site Pão de Judá, onde tem ministrações 24 horas por dia da Palavra do Senhor, para que nós venhamos ser edificados, possamos encher as nossas lâmpadas, com o óleo do Senhor, com a sua Palavra, porque vamos necessitar muito desse crescimento de vida, do amadurecimento espiritual, para que possamos ser vencedores, para que possamos ser participantes das bodas do Cordeiro. E essa deve ser a nossa esperança todos os dias. Todos os dias devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o seu reino, para que nós possamos fazer a vontade dele, para que nós venhamos então ser esses vencedores, que o Senhor tanto investe em nós com palavra, com mensagens, para que nós possamos estar junto com ele. E hoje nós estamos aqui em São Paulo. Nós vamos então entrevistar a nossa irmã Ana Paula Ribeiro Dias, que é de Osasco, que vai falar um pouco pra gente da sua história, como que ela aceitou o Senhor, como foi a vida dela, porque o testemunho dos nossos irmãos nos edificam, porque vemos o mover de Deus na vida deles, e isso renova a nossa fé, porque vemos o Senhor fluindo, o Senhor agindo, e nós podemos também nos identificar, porque as mesmas coisas nós também passamos, Então eu gostaria de agradecer a presença aqui, Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem, graças a Deus. Estou bem feliz. Amém. Então vamos começar, perguntando lá do teu início com Deus. Como que Deus trabalhou no teu coração essa vontade de conhecer a palavra do Senhor, porque tu já veio de um lar cristão, Mas como foi receber o evangelho do reino na tua vida? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar com os irmãos a história que o Senhor me deu, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Bom, eu nasci num lar cristão, nós éramos da Assembleia de Deus, E interessante que todos da família era de um ministério diferente, as raízes, assim, Então era do Belém, do Ipiranga, do Madureira, enfim. E Deus mudou, Então, e mesmo assim, minha mãe, nós somos descendentes de russos, A minha mãe nunca impôs para mim nenhum tipo de religião, porque ela sofreu muito, na vida dela, assim, com a imposição disso. E devido ao regime, que ela foi criada. E eu fico feliz, assim, porque o Senhor me oportunizou sempre conhecer Ele de uma forma amável, Eu, na verdade, desde pequena sou da igreja, só que eu não encontrava Jesus. Eu ficava prestando atenção no culto, teve situação assim, e eu fui pulando de denominação em denominação. E minha mãe, para não me deixar ir sozinha, ela falava pro meu irmão, porque meu pai nessa época estava fora da igreja, Aí ela dizia, não vamos deixar sua irmã sozinha, vamos junto com ela. E aí a gente começou a participar da escola dominical, da Batista. Aí eu comecei a sentir tudo assim, mas faltava Deus. E aí eu queria aceitar Jesus todo dia, porque eu achava que dessa forma eu ia me chegar mais perto dele. Mas não foi. Aí eu fui num acampamento, O Senhor permitiu que eu fosse no acampamento da Igreja Presbiteriana. E ali eu tinha sido batizada com o Espírito Santo antes, mas eu tinha medo de falar em línguas, porque minha avó dizia, que se a gente falasse e não fosse do Espírito, a gente estava pecando. Então eu não falava nada. Eu sentia vontade. E aí eu fiz um teste com o Senhor, assim, eu falei, se isso for de Deus, eu não contei para ninguém, o Senhor vai falar comigo. E aí, como que é, irmãos, assim, a gente não, mesmo depois da vida do reino, a gente ainda quer colocar Deus em umas caixinhas, assim, porque eu tinha 13 anos de idade, e aí eu fui no acampamento, e eu não queria saber de orar, nada, eu queria era me divertir, jogar bola, coisa de criança mesmo, Aí eles chamaram a gente para orar, aí eu falei assim, bem grossa, assim, Eu falei, mas eu saí lá de Osasco para vir orar aqui, orasse lá, então. Daí, a hora que eu percebi, eles pegaram a bola, Tipo, era uma imposição. Não, a gente vai orar, acabou. Aí, a hora que eu falei assim, então tá, a gente finge que vai orar, pega a bola e sai correndo depois. Que cabeça. Quando eu dei por mim, irmãos, isso com 13 anos, Eu tava de joelhos, orando.
E Deus tomou uma irmãzinha lá e depois outra para interpretar. E dizia, aquilo que tu me perguntas fui eu que te dei. E hoje estou te dando mais. Então, quer dizer, o Senhor não me expôs assim, ao ridículo naquele momento, porque eu não tinha estrutura, né? Eu não sabia. E aí o Senhor falou comigo. Aí depois, com 18 anos, que eu fui receber o batismo. E foi bem interessante também, porque eu fui fazer um trabalho de escola na casa da minha amiga, e a mãe dela era cristã, veio de Bauru e falou, vamos orar, né? Aí eu, tá bom. Achei que era uma oração comum. Aí daqui a pouco todo mundo de joelho no chão, e eu, tá, né, vamos ajoelhar. E aí ela falou que tinham demônios que estavam impedindo o meu batismo. Hoje a gente tem realidade que isso é verdade, né? Que o que impede as pessoas de serem batizadas, de serem libertas, são demônios. E aí eu não quis aquilo, assim, ela orou, e aí eu fui batizada. Aí, depois disso, continuei na Assembleia, né, a vida da Assembleia, tudo, mas sempre buscando o Senhor e me aprofundando na palavra, mas eu não encontrava Ele. Então, eu lia, estudava, dava versiculada e julgava, né, porque você, quando tem o conhecimento da palavra e não a vida, você julga muito. Então, eu conhecia a palavra, sim, e aí o Senhor, enfim, me oportunizou trabalhar numa empresa que, na verdade, tudo na minha vida, assim, o Senhor que foi redirecionando, agora eu posso falar isso, né? Mas na hora, assim, não parece. Você fica meio apavorada, não sei os irmãos, mas eu tenho uma tendência de ficar apavorada muito fácil, assim. Tanto é que constantemente as pessoas ficam, fica tranquila, tá bom. E eu, meu Deus, que fica tranquila nada. Daí, eu tive a oportunidade de conhecer um servo do Senhor, que veio do Rio de Janeiro, no caso, o irmão Flávio Manarelli, e ele foi o meu gestor. E também o Daniel Pellegrini, que era o dono da empresa, né, onde eu trabalhava. Então, o que aconteceu? Né? Uma coisa bem impactante, assim, que a gente tem que ter realidade do que significa a vida de quem conhece o reino para as outras pessoas. Eu sempre fui muito séria e crítica e exigente, tanto com o meu trabalho, quanto tudo que é relacionado ao que depende de mim, assim. E a gente sabe que isso não é do Senhor, né? Nós temos que ter paz e ordem, mas não autocomiseração. Daí eu via o Flávio, né, chegar na empresa todo feliz, sorridente, aquilo me irritava muito. E ele fazendo brincadeiras, né? E aí eu olhava assim, mas que esse moço, né, não vai logo trabalhar, fica aí cumprimentando todo mundo. E aí depois eu descobri que ele tinha filhos, né? E eu ficava mais indignada. Meu Deus do céu, que alegria é essa, né? Ridículo, né, irmão? Olha, o velho natureza é terrível mesmo. Daí, um dia, ele bem simples, assim, falou, eu tenho um CD para te dar, né, de louvor. Aí eu, não quero, obrigado. Bem, assim, né, rude. Aí ele foi continuando, assim, insistindo, até que um dia eu falei, tá bom, eu sou regente da mocidade, então me dá um CD que eu vou pôr na mocidade. Só por isso que eu aceitei, assim, não porque eu ia ouvir, né. Irmãos, que situação. Aí tá aquele louvor à sensualidade, a condenada, que aí fala da prostituta. Eu falei, tá louco que eu vou pôr isso na igreja? De jeito nenhum. Os irmãos vão me excluir, imagina. Mas mesmo assim, aquelas palavras me tocaram. E eu não sabia explicar o porquê. E daí, ao mesmo tempo, o pai ficou doente, sabe? Antes de conhecer o reino, assim, eu tive um sonho, quando a gente mudou de casa, que eram barras de ouro entrando em um funil e que ia sair pozinho. Aí isso não precisa ser muito inteligente para entender que era tribulação, assim. Aí eu, Senhor, o Senhor não avisa, mas se ele avisa, que dó, né? Tipo, lá vem mesmo. E daí a mãe ficou doente, o Júnior estava em época do quartel, não podia trabalhar, o pai ficou doente e eu tinha sido mandada embora do emprego. Mas tudo bem que eu fiquei desempregada 15 minutos, assim, para esse emprego onde eu conheceria o reino. Então, foi bem, assim, misericórdia do Senhor. Eu não tenho outra palavra para definir, porque o amor dele nos constrange mesmo. E aí teve um dia, né, que o Daniel Pellegrini, que era o dono da empresa, que eu vi a transformação de Deus na vida dele, ele chegou e falou assim, Ana, eu estou vendo que você está batida, eu posso fazer uma oração pelo seu pai, né, na sua casa? Aquilo me feriu o orgulho, assim, porque... Imagina, na minha cabeça o Daniel era um ímpio, né? E eu era a cristã, não tinha problemas. E nada a ver, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Aí, ele pegou e disse assim para mim, então, posso ir? Aí eu liguei para a mãe, né? Mãe, pelo amor de Deus, o que eu faço? Agora entre dentes, assim, né? Para ninguém perceber que eu estava ligando para a mãe.
Aí a mãe falou, que absurdo, menina. Lógico que ele pode vir orar, você não tem noção? Eu, tá bom. Aí autorizei, né? E ele muito assim, humilde, sabe? Foi com a esposa, os filhos e o Flávio Manarelli. Aí chegou lá em casa, não fez nenhum show pirotécnico, leu a palavra, passou o Nutrivídeo e leu, né? Orou. E foi sim, assim, conforme o Senhor é, né? Misericordioso. E dali, aquilo nos impactou muito. E aí a gente começou a ouvir os CDs, né? E a nossa saída também da Assembleia de Deus foi uma coisa do Senhor, assim. Porque geralmente eles excluem os irmãos que não são, que vão deixar de ir. E nós éramos muito envolvidos, sabe? A gente cantava no coral, participava da orquestra, tudo, né? Os porteiros, enfim. Então, a mãe também. Então, tinha aquela preocupação. A gente vai sair e vai dizer o quê, né? Vamos sair. Aí teve um culto que a gente foi para... Era o dia do aconselhamento do pastor e ele não nos recebeu, mas tinha culto. A gente assistiu o culto e Deus enviou uma missionária, um evangelista, não me lembro quem, e disse assim, olha, se Deus está te mandando fazer alguma coisa, faça. Por mais bizarro que na tua cabeça pareça, assim, que não tenha lógica, mas obedeça, porque se o Senhor está mandando, Ele se responsabiliza. Aí a gente já foi começando a ter paz, né, para aceitar. E foi uma conversão assim, irmãos, dos 4. Né? Só que para isso eu tive que ouvir os 1000 vídeos da TV Menorá, né? Porque o pai e a mãe Júnior foi muito simples assim, eles entenderam e aceitaram. E dentro de mim eu via que era necessário. Então assim, só para os irmãos entenderem, a empresa que eu trabalhava que validou os vídeos, né? Que fez o site do TV Menorá. Então eu tive a oportunidade. Imagina, irmãos, eu ainda recebi para fazer isso. Porque, além do meu trabalho normal, durante o dia que eu fazia, então, das 8 às 5, eu ficava ouvindo ministração e vendo se tinha som, se não tinha som, se estava baixo, se estava alto. Só que aquelas palavras me cortavam, assim, e eu não entendia. Aí teve um dia que teve uma reunião na empresa, né? E o apóstolo chegou assim, eu abordei ele na calçada, bem brava, assim, né? Aí eu falei, escuta aqui, depois que eu estou ouvindo essas ministrações, eu fico chorando muito. Por quê? Eu não quero ficar chorando. Já estava me incomodando, né? Aí ele, porque você pensa que é forte. Aí eu fiquei mais brava ainda, né? Oh, meu Deus. Mas amém. Então, assim, é muito tempo, não adianta eu querer contar em um bloco, né? Os 8 anos que, na verdade, a gente está quase que 6,5 já com o Senhor. E o Senhor sempre nos guardando, né? Mas voltando lá aos irmãos que nos liberou, né? No dia seguinte, no domingo seguinte, o meu pai foi falar com ele. Nós estávamos assim, os 4 juntinhos. Aí o pastor falou, bom, agora que vocês já disseram, o Senhor Jesus já tinha me contado, antes de vocês chegarem, que vocês chegariam. E que agora vocês sairiam. Então eu quero saber, vocês querem uma carta de recomendação? Imagina, dá carta de recomendação. E aí a gente viu que ali era uma mudança de vida que o Senhor estava nos proporcionando, e não nós. E aí, no dia a dia, né, os irmãos conhecem o temperamento do irmão Flávio, e o meu temperamento é meio diferente, assim. Então, o Senhor está nos mudando. Agora ele não trabalha mais comigo, ele já está no Rio de Janeiro, e eu também não estou mais nesse emprego. O Senhor me proporcionou aí 8 anos de Venda.com, né, que era o nome da empresa que eu trabalhava. E agora a nova empresa que eu estou é a KPL, que é uma bênção também que o Senhor proporcionou. E que foi ele que fez todos os arranjos, né? Então, assim, as experiências que eu tenho é de me alimentar do material e sentir o efeito dele, né? Do quanto que... Porque foram os CDs, foram os DVDs que nos transformaram, né? Que nos causaram, assim, toda essa transformação. E eu louvo a Deus, eu gostaria de ler, se é possível, Jeremias 32, né? Que fala assim... Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares, e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras.
Então, irmãos, o Senhor, ele tem o controle da nossa vida, dos nossos minutos. Existem muitas circunstâncias que a gente acha que tem o controle. Na verdade, nós não temos controle nenhum. O único controle que nós temos e a autoridade é de decidir nos negar. Quando eu posso contar isso com muita clareza assim, para os irmãos, quando nós experienciamos escolher pelo Senhor e nos negar, tudo acontece. Com tranquilidade ou não, mas tudo acontece. E você tem paz. Quando eu falo tranquilidade, é a paz no coração. Porque ter paz num barquinho no meio do lago, num dia ensolarado, é muito fácil, né? E a gente sabe que se o Senhor não permitir, também nem ali é fácil, né? Porque o Senhor, né, permite que venham os demônios horríveis lá, enfim. Agora, você está no meio de umas circunstâncias e você confiar que o Senhor está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é magnífico. Então, eu louvo a Deus por ter essa oportunidade de estar no reino. E me sinto assim muito privilegiada e também com muita responsabilidade. Porque se o Senhor está nos permitindo saber destas coisas, qual o motivo? Não é de graça. Será que nós estamos produzindo as uvas doces? Ou será que nós estamos, mesmo assim, produzindo as uvas amargas? E depois disso, o Senhor foi nos oportunizando, irmãos, também ter a experiência de ter outros irmãos, os irmãos do Rio Grande do Sul em casa, né, fazendo os grupos familiares, os ensinos. Então, eu com certeza praticaria uma injustiça se eu começasse a falar os nomes aqui dos missionários que nos serviram mesmo, que lavaram os nossos pés. Porque, eu vou dizer, irmãos, os irmãos que chegam de denominação vêm com muitos costumes, muitos hábitos que não são do Senhor. E aí os irmãos têm que ter muita misericórdia, muita paciência, porque em tudo, né, irmãos, na área do louvor, em todas as coisas. Eu cantava lá com a orquestra, então era 1000 membros. E aí o Senhor, eu vou bem compartilhar isso aqui com os irmãos, que eu acredito ser assim, importante, que quando começou aqui no centro comercial, né, não era ainda aqui hoje, que a gente já mudou, graças a Deus, mas o Senhor permitiu que só ficasse a minha família, porque a família do pastor estava recém-começado também, né, do presbítero, e ele tinha ido viajar e falou, bom, então vocês vão cuidar da igreja nesse final do ano, amém? Amém. Amém, tudo bem, né, todos felizes. Daqui um pouco eu vejo que só está eu, o Júnior, o pai e a mãe. E eu cantando para as cadeiras, assim, eu fiquei bem brava, eu dei uma orada, assim, de Jezabel, né. E o Júnior nem estava ouvindo, a gente cantando, e eu, Senhor... Isso porque Deus falou comigo na cantata de Páscoa, que era para mudar, né? E a gente, quando chegou na cantata de Natal, nós não estávamos mais lá na Assembleia, nós já estávamos na Igreja do Senhor Jesus. Aí o Senhor... E eu fiquei não estava aceitando aquela situação. E aí eu falei, Senhor, os teus servos precisam de mim na cantata de Natal para evangelizar, porque eu vou servir com a minha voz. Eu fazia... soprano, primeiro soprano, então era, sabe, tudo cheio das coisas, que, Senhor, né, agora a gente vê que não é desse jeito. E aí eu falei para o Senhor, me permita então. Aí o Senhor falou bem forte dentro do meu coração, irmãos, e dentro do meu ouvido, que me fez entender. E ele disse assim, o que tu queres fazer? Tu quer me louvar? Tu quer me louvar aqui ou se apresentar lá? E aí eu vi no que consistia a minha adoração. Então eu agradeço a oportunidade por hoje servir ao Senhor com alegria. Amém? Amém. Como é importante, né, a palavra, né, que a palavra transforma e muda o nosso coração. Que a gente ouvir um CD, aquilo começa a mexer, né, despertar outras coisas. Quando a gente já tem uma cabeça moldada, né, algo que a gente já tem convicção. E, de repente, aquela palavra vem e começa a trabalhar e nos faz pensar que, de repente, tudo que a gente absolutizou na nossa vida, né? Como já sou crente, já sou do Senhor, já... De repente, Deus quer nos elevar, né? O nosso nível espiritual, trazendo novidades, né? Então, a palavra do Senhor, ela tem esse poder, né? De gerar dentro do nosso coração novidades e...
como a irmã compartilhou, né, que a gente sempre tem que ser grato a Deus, né, pela essa oportunidade que nós estamos tendo de ouvir essa palavra que mexe, né, com todas as coisas que tem, né, todos os pilares que sustentam, né, o nosso ego, o nosso eu, a forma de nós nos comportarmos, de nós sermos, e essa palavra vem para destruir com todas essas coisas, para que nós venhamos ser, né, uma pessoa espiritual, né, maleável pelo Espírito. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos, continuando então esse relato, né, da conversão, da vida, das experiências da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.